Boa noite, irmãos e amigos. Gostaria de convidar você, de onde estiver, para se juntar conosco nesse momento de adoração ao nosso Deus. Nós queremos convidá-los a adorar esse Deus maravilhoso. O culto é o Deus de missões e o plano. Deus de missões. Reginaldo, hoje faremos esse tema, né? Deus de missões. A você juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, gratos pela bondade. Somos gratos, meu Deus, pelo imenso amor, o fato de ter resgatado o fato nós em nome de Jesus Cristo. Gostaria de convidar você com o nosso grupo de louvor, duas músicas. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e porque grande engrandecer.
fato esse amor tem se mostrado grande para conosco. Então nós podemos confiar nisso, nós temos segurança. E gostaríamos também que você tivesse essa segurança que nós temos, a segurança que o amor de Deus nos proporciona. Vamos cantar mais uma música que fala sobre a grandeza de Deus, né? Quando nós olhamos a grandeza de Deus, podemos ver essa grandeza sua manifestada pelas coisas que foram criadas e por todas as outras manifestações, né, que nós vemos, a grandiosidade desse Deus que nós cremos. Vamos cantar mais uma música, entoar a Deus essa música falando sobre a grandeza dele. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre ouço cantar, olhando os montes, vales e campinas, e tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em seu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, te adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, e vamos ler um texto que se encontra lá a partir do verso 6 até o versículo 8. Atos capítulo 1, do verso 6 ao 8. A palavra de Deus diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Gostaria de convidar o irmão Lucas a nos elevar a Deus em oração,
agradecendo a Deus pelo seu grande amor de nos resgatar por meio do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Grandioso Deus, Pai, nós rendemos graça a Deus por mais uma vez estar reunido com o Teu povo, ó Deus, nas mídias sociais, ó Deus. Com este meio, Senhor Deus, neste meio para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Rendemos graça pela vida de cada um que está assistindo, Senhor Deus, essa programação, com o intuito de louvar o Teu nome, ó Pai. Senhor Deus, agradecemos, ó Pai, pela palavra que foi lida, Deus, por Teu grande amor, Senhor Deus, que move, ó Deus. Vou cantar mais uma música, fala sobre a riqueza do amor de Deus. Ó profundidade das riquezas. É um texto que se encontra lá em Romanos. Deus é rico. Profundidade das riquezas e da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh, profundidade das riquezas e da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. No nosso momento missionário de hoje, nós gostaríamos de fazer algumas intercessões, né? Nós precisamos orar, né, pelos nossos missionários. Então tem alguns temas que nós gostaríamos de mencionar aqui. Queremos orar, né, pelo pastor José Soares e pelo pastor John Morales. Os dois estão enfermos, foram acometidos com essa enfermidade, né, com a Covid-19. O pastor Soares, José Soares, teve uma perda de vários familiares e também se encontra enfermo.
Então vamos orar por ele. E o pastor João Morales, né, também ele, a sua esposa esteve num momento mais crítico, né? Então estão passando por essa fase. Então nós gostaríamos, né, de lembrar esses irmãos. Também queremos lembrar a viagem dos irmãos, né, dos líderes lá de Moçambique, né, 2 irmãos que nós estamos querendo trazer para fazer o seminário aqui no Brasil. São os irmãos Márcio Moreira, né, e o João Chico. Esses 2 irmãos estão vindo aqui para o seminário para se capacitarem, para voltar lá para o seu país, para reproduzir o que aprenderam aqui, o que aprenderem aqui. Também nós queremos lembrar pela viagem e instalações do pastor Edson, lá na cidade de Oricuri. Queremos orar por esses irmãos, para que Deus esteja abençoando e que tudo corra bem, né, tenha um direcionamento adequado nesse propósito que estamos apresentando a ele. Eu gostaria de convidar o irmão Diego a nos elevar em oração pelo pastor José Soares e pelo pastor John Morales. E o irmão Douglas vai orar pelo Márcio, o João Chico e também pelo pastor Edson. Meu querido. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelo privilégio de podermos não só ouvir, mas também cantar e comunicar o Evangelho que temos aprendido. Nesse momento oportuno, queremos, ó Deus, te apresentar a vida dos nossos irmãos missionários que receberam, ó Pai, a missão, receberam o desafio de sair do seu país, Moçambique, para chegarem aqui ao Brasil, mesmo nesse contexto, Senhor, de pandemia, mesmo com as dificuldades que certamente enfrentam lá no seu país, mas queremos, ó Pai, interceder pela vida deles, assim como já foi mencionado, o irmão Márcio Moreira já esteve aqui conosco, entre nós, e desta vez também o nosso irmão João Chico, homens que o Senhor tem separado, que o Senhor mesmo tem colocado no coração o desejo, ó Pai, de pregar o Teu Evangelho lá, Senhor, onde eles estão. Então, que esse tempo, ó Pai, seja um tempo proveitoso aqui em nosso país, no Brasil, onde eles possam buscar de Ti, Senhor, uma capacitação maior, que sejam, ó Pai, recebam o encorajamento do Teu Espírito Santo, o conhecimento da Tua Palavra, para que voltem, Senhor, e sejam, ó Pai, também incentivadores de outros. Que o Senhor possa estar, Pai, preparando todo esse processo de deslocamento, a viagem, as instalações no seminário, e que o Senhor, Pai, continue sendo sobre a vida deles. Que o Senhor guarde os seus corações, para que eles continuem perseverantes no propósito que o Senhor já tem direcionado cada um deles. Pedimos também, ó Pai, a Tua bênção sobre a vida do missionário, pastor Edson, e toda a sua família, Senhor. Também estão, ó Pai, diante de um novo projeto, diante de um novo desafio, que é a plantação e a consolidação de uma igreja batista regular. Que o Senhor possa estar, Pai, abençoando lá na cidade de Oricuri, que o Senhor possa estar direcionando a vida deste casal, a vida do pastor, abrindo os seus olhos, abrindo a visão, para que ele possa, Deus, ser instrumento, continuar sendo instrumento na vida de muitas pessoas. Que através da vida, Senhor, dele, do ministério que o Senhor tem confiado, ele possa sim, Senhor, alcançar pessoas, alcançar vidas, ó Deus, para o Teu reino. Pedimos, Senhor, a Tua direção sobre aquele local. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, Senhor,
fazendo, ó Pai, aquilo que o Senhor já determinou para aquele lugar. E que o teu evangelho cresça e se espalhe, que seja uma igreja missionária e que possa reproduzir, Senhor, outras igrejas. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Senhor Deus e Pai, maravilhoso é o teu nome, Senhor, e nós como igreja estamos aqui, nesse momento missionário, intercedendo, Senhor, pelos teus servos. Servos esses que entenderam o chamado para pregar o teu evangelho e alcançar pessoas. Nesse momento tão difícil, Senhor, estamos vivendo de pandemia, coronavírus, queremos estar lembrando seu servo John Morales, tua serva Damares, seus filhos, os pais da tua serva Damares também, que contraíram Covid. Sabemos que o teu pastor John Morales está recebendo oxigênio. Não tem sido fácil, Senhor, para eles esse momento. Recebemos o áudio recentemente da irmã Damares e percebemos a luta que eles estão passando mediante essa situação. Pedimos, Deus, a tua misericórdia, a tua provisão, teu bálsamo, Deus, seja estendido àquela família, trazendo refrigério, trazendo restauração de acordo com a tua vontade. Sabemos o quanto seu servo John Morales e a tua esposa têm sido bênção na vida daquele povo venezuelano. Por isso, Deus, clamamos que o Senhor esteja restaurando, conforme a tua vontade, a saúde do teu servo e também da sua família. Pedimos pelo pastor também José Soares, cuida do seu servo, Senhor. Traz também, Senhor, conforme a tua vontade, cura, restauração completa, porque sabemos, Deus, que não é fácil, principalmente para os familiares, os próximos, a igreja, mas sabemos e confiamos, Deus, no teu poder, na tua soberania, para vivermos esse momento tão complicado aqui. Nos abençoa como igreja, que possamos estar lembrando todos os dias, Deus, todos os teus servos, Deus, e igreja que tem sofrido por conta do coronavírus. Nos lembra também, Deus, não nos faz esquecer que o Senhor está cuidando de cada um e que o Senhor não está fora do controle. O Senhor é soberano, está cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Deus, é que nós oramos. Amém. Obrigado, irmão Diego, irmão Douglas. Irmãos, a próxima música que vamos cantar é o hino 112 do cantor cristão. Fala sobre uma das, aliás, a maior expectativa, né, da Igreja de Cristo aqui, né? E essa expectativa é justamente a volta do Senhor Jesus. Então é a música Vencendo, Vem Jesus. Vamos cantar agora. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, leve os reinos deste mundo, sua lei, os sinais da sua vida, mais se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. O clarim que chama aos crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu coroa perdeu. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará.
em paz em santidade de toda a terra estirá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz não te encarar. E os semidos triunfantes em fogão te cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Glória a Deus pela vitória do Senhor Jesus. Agora eu passo a palavra ao pastor Reginaldo. Assim. Ok, nós queremos cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Nesse domingo em que esta transmissão vai alcançar você que está nos acompanhando, nós já agradecemos a sua atenção, a sua prioridade, mesmo não estando aqui fisicamente, destinar esse momento, esse tempo para adoração, cantando conosco e ouvindo a palavra aqui também conosco. Deus tem sempre um direcionamento para nós, esse direcionamento sempre é uma bênção para a semana e nós queremos louvar a Deus por esse privilégio. Aqui tem um grupo de irmãos que tem nos apoiado, equipe de mídia, som, Ministério também de Louvor, os irmãos que estão se dedicando e fazendo com que esta adoração que já ocorre aqui também alcance a sua vida, alcance também o seu coração, a sua mente. Pois bem, como já foi mencionado, o nosso tema do culto, na verdade, é o tema que nós estamos trabalhando durante todo o ano, é o Deus de missões. Tem alguns desafios para a Igreja Esperança, que está engajada com a missão de Deus, e nós gostaríamos de conhecer melhor o Deus que nós servimos. E já fica muito claro para você que tem nos acompanhado a ênfase que nós queremos destacar esse tempo, que embora no contexto de pandemia, embora no contexto de lutas, de lutos, de grandes desafios, nós precisamos lembrar que o Deus que nós servimos, o Deus vivo, é o Deus de missões. É um Deus missionário, é o Deus missionário, é o Deus engajado em uma missão. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esta missão na perspectiva do plano. Toda missão pressupõe um plano, é necessário organizar, fazer uma estratégia, é necessário então canalizar esforços, circunstâncias, personagens, inclusive o personagem principal desta missão, o promotor sendo o próprio Deus, o Deus Trino, o Espírito Santo e Jesus Cristo, o agente que veio realizar esse plano. Então nós queremos pensar na perspectiva do evangelista Lucas. Muito obrigado, irmão. Tanto o Evangelho, como também o segundo volume, Atos, nós queremos compreender a história da salvação. E eu já gostaria de começar
destacando aqui algumas observações que John Stott, em um dos seus livros, fazendo menção a esta obra missionária, ele faz menção, pelo menos, de 4 observações iniciais que eu gostaria de destacar aqui. A primeira, ele afirma que o Deus que nós servimos, o Deus vivo, é o Deus da história. E ele, então, destaca que nenhum acontecimento, nenhum fluxo de acontecimento neste curso da história humana é por acaso. A história não é um fluxo de acontecimentos ao acaso. Nós temos um Deus que está comprometido em executar um plano. Esse plano está sendo desenvolvido no seu tempo, à sua maneira, já teve o seu clímax em Cristo Jesus, o seu Filho amado, enviado aqui a este mundo, terá a sua plenitude quando ele retornar. Então, o Deus da história é o Deus de missões. O Deus de missões, que é o Deus que controla a história, também é o Deus da aliança, o Deus de aliança. É o Deus que faz promessas. É o Deus que faz promessas e o Deus que cumpre aquilo que ele diz. E é muito interessante que na narrativa bíblica, desde Gênesis, nós temos o Deus se revelando, fazendo promessas. Capítulo 3, verso 15, ele promete o filho descendente da mulher, vencedor sobre todo o mal, e o mal que veio a partir da desobediência de Adão e Eva, e naquele contexto, então, da serpente, Satanás, a antiga serpente, de ter ali propiciado aquele contexto da queda. Então nós temos, desde Gênesis 3,15, Deus se apresentando, fazendo promessas. Isso ocorre na sua revelação em seguida com Noé, depois de modo mais claro, específico com Abraão, capítulo 12, verso de 1 a 3. Deus fazendo promessas de abençoar todas as famílias da terra. E bênçãos ali são prometidas dentro de um contexto de terra, de uma descendência, de um descendente especial. Nós precisamos lembrar que o Deus de missões é o Deus de alianças. Não somente é o Deus da história, o Deus das alianças, ou Deus de aliança, como também é Deus de misericórdia. É o Deus de misericórdia. Nós vamos perceber na narrativa de Lucas, quando em um dos cânticos, de 2 cânticos especiais, que nós encontramos no capítulo 1 e capítulo 2, diz lá as entranháveis misericórdias de Deus. Está destacando o afeto de Deus em se envolver em direção do homem, amando a sua criação, amando os homens feitos à sua imagem e semelhança, e Deus então decidiu, por amor à sua glória e amor então à humanidade caída, desenvolver o seu plano de redenção e manifestar aquilo que de outra forma nós não conheceríamos. Nós só conhecemos o amor e misericórdia de Deus porque Deus se revelou da nossa condição de caídos, de pecadores. E o último destaque que John Stott ele apresenta é sobre exatamente a expressão Deus de missões. É o Deus que tem um compromisso com a humanidade, é o Deus global. E aí é a implicação que precisamos também, como crentes, desenvolver uma visão global. E entendemos, então, Deus comprometido em trazer redenção, transformação para as nossas vidas, como também para a humanidade caída como um todo e o cosmo que foi afetado pelo pecado. Então, eu gostaria de destacar, assim, de modo já introdutório, que o Deus de missões tem um plano específico. E a existência desse plano divino para o desdobramento da história tem o foco na salvação de um povo, na salvação de um povo rebelde, que inclui naquele contexto não só os judeus, mas também os gentios. O plano de Deus é de redenção.
O plano de Deus é de salvação da humanidade, e essa salvação revelada na humanidade tem como objetivo a adoração, tem como objetivo trazer esses homens a submissão, a adoração única em Jesus Cristo. E eu quero então apresentar hoje à noite, pelo menos 2 observações, como que nós sabemos desse plano. Na verdade, a pergunta é feita a Lucas. Lucas, como é que você deseja que esse plano ele seja perceptível? Como que nós, leitores modernos aqui, vivendo nesse contexto, 2021, podemos identificar o plano de Deus, que o Deus de missões tem um plano? Nós podemos aprender a partir da proposta de Lucas, quando ele escreve a Teófilo, conforme nós já observamos no capítulo 1, verso 3, ele preparou um documento, ele organizou um documento e ele então fez uma narrativa coordenada de fatos conhecidos que foram realizados naquele tempo, e ele então organizou isso de uma forma em que Teófilo, como também tantos outros leitores que estavam convivendo naquela época do Império Romano, debaixo de pressão, confusos com respeito, inclusive, a muitos falsos ensinos que eram comuns ali, e eles precisavam de confirmação de fé. Lucas, então, prepara este documento, e neste documento ele apresenta a história da salvação e como que Deus, então, ele põe essa ação de salvação na compreensão, de modo que nós podemos entender, e não somente entender, mas nos envolvermos, nos engajarmos também nessa história de salvação. Eu queria, então, destacar como é que nós sabemos desse plano. Como nós sabemos desse plano, que é a existência de um plano para o desdobramento da história que tem a ver com a salvação de um povo. Em primeiro lugar, eu quero destacar o propósito estabelecido. Quando a gente começa a folhear o Evangelho de Lucas e Atos, nós vamos sempre comentar, olhando para os 2 livros, nós vamos perceber algumas ideias ou algumas dicas que faz com que haja uma percepção de que Deus ele tem um plano, esse plano que está cravado na história da humanidade, em que os acontecimentos não estão soltos, não é por acaso, esse plano ele é muito perceptível. Vamos destacar, em primeiro lugar, eu quero fazer o destaque aqui do propósito estabelecido. Esse propósito estabelecido, ele pode ser compreendido através de uma expressão que nós vamos encontrar em vários textos, e eu vou fazer menção de alguns deles aqui, mas é a palavra que é traduzida em nossas versões como importa. Importa ou necessário. Essa tradução de importa e é necessário convém, vem então do termo grego, que é muito enfático, né? A ideia de é necessário, a ideia de que há uma necessidade, porque Deus estava ali trabalhando este projeto, de modo que muitos, mesmo que não se apercebam, muitos não estão conscientes, mas eles estão fazendo parte de um processo, de um programa que Deus tem o seu propósito. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, nós temos 18 ocorrências dessa palavra é necessário, ou importa que isso aconteça. Em Atos, nós vamos encontrar 22 vezes, ou seja, um total de 40 vezes, Lucas deixando claro que Deus está comprometido em trazer o seu plano, porque tem um propósito. O seu propósito foi estabelecido na eternidade. Eu queria, por exemplo, notar com vocês a primeira ocorrência no capítulo 2 de Lucas. Então, você deve estar já com o Evangelho de Lucas aberto. Eu quero caminhar com vários textos. Vou fazer um exercício aqui. Pega a sua Bíblia aí, você que está em casa, e vai aí fazendo o exercício. Você que é muito familiar com o texto, pode até ir destacando, tá? Essas observações, deixando muito claro o propósito.
Como é que nós sabemos do plano? Porque na narrativa bíblica, nesses fatos que Lucas destaca aqui, ao escrever, ele deixa dicas de que Deus ele tem um propósito. Capítulo 2, verso 49. 2 e 49, nós temos uma informação aí a respeito de Jesus Cristo em Nazaré, depois que ele foi batizado, depois que ele foi levado para ser circuncidado, né? No verso 22, 21 e 22, e do cântico aí, ele é então conduzido a Nazaré. E é interessante que no verso 49, quando os pais perdem Jesus de vista, ali no templo, 3 dias ali, eles acham Jesus assentado no meio dos doutores. E aquela conversa, aquele questionamento, aquelas interrogações, e Jesus respondendo com muita inteligência as respostas, de modo que há um maravilhar. E aí, então, os pais encontram Jesus, no verso 48, e, filho, por que você fez isso conosco? Teu pai e eu, Maria dizendo, né, estamos aflitos, estamos à tua procura. E aí, o verso 49, ele responde, porque me procuráveis, não sabíeis que me cumpria estar na casa de pai? Não sabias que me cumpria? Você não sabia que é necessário, pode ser traduzido aqui, importa que eu esteja exatamente aqui na casa do meu pai. Vocês não sabem disso? Nós já vamos perceber aqui essa dica da conexão de Jesus com a casa de oração, a casa, o templo, aquele local que Deus, no Antigo Testamento, decidiu se revelar e estabelecer a sua morada, o sinal da presença no meio do povo. Um outro texto, um pouquinho mais à frente, no capítulo 4, verso 43, 4 e 43, quando Jesus, depois de realizar muitas curas, ele sai para um lugar deserto. E as multidões estão procurando, vão até ele e instavam para que não os deixasse. Verso 43, ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. É necessário, o meu compromisso, a minha agenda tem a ver com a proclamação do reino de Deus. O evangelho, a boa notícia, é exatamente o meu compromisso anunciar. Eu estou aqui para anunciar. Fazer curas, milagres é importante, mas eu estou aqui para proclamar exatamente o evangelho, anunciar, proclamar o evangelho do reino de Deus. Então nós encontramos mais uma vez a ênfase aqui do necessário. No capítulo 13, um pouquinho mais à frente, nós vamos encontrar outra ocorrência do necessário aí, é necessário ou importa. 13, verso 14. 13, verso 14. O contexto aqui envolve também cura. E no verso 13, Jesus ali, chamando aquela mulher, disse, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe a mão, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois nesses dias para seres curados e não no sábado. Disse, porém, o Senhor, verso 15, hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entretanto o povo se alegrou por todos os gloriosos feitos que Jesus ensinava. Verso 15 destaca aí, então, Jesus respondendo,
verso 16, não se devia livrar, ou seja, era necessário que esta filha de Abraão fosse liberta. Essa palavra necessário vai dando indicativos de uma agenda, de um propósito conectado a Jesus na sua realização ministerial. Veja um pouquinho mais, capítulo 19, uma história bastante conhecida. Vocês devem se recordar que Lucas faz uso de algumas parábolas para destacar, então, uma situação específica relativa aos fariseus, aos fariseus e aos escribas daquela época que perturbavam Jesus, acusando Jesus que ele não se identificara com o Messias, como aquele enviado de Deus, como aquele que não era o Filho de Deus. E Jesus estava muito próximo de pecadores. Quem se aproximava para ouvir Jesus eram publicanos e pecadores. E como em Lucas 15, que nós acabamos de estudar, também nós temos aqui Lucas 19, onde nós temos a história de Zaqueu. E é muito interessante, queridos irmãos, que o verso 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. A expressão aqui é me convém. Pode ser traduzido também como é necessário. Importa que hoje eu fique hospedado na tua casa. E aqui é muito específico. É na tua casa. É exatamente lá na tua casa. Nós sabemos muito bem do contexto e daquilo que ocorre. A declaração de Jesus: houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Sempre as conexões com a bênção prometida lá em Abraão, Gênesis capítulo 12, tá? É filho de Abraão, a fé salvadora no coração do homem pecador o identifica como sendo também descendente, herdeiro da mesma bênção de Abraão. O Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. É necessário. Essa casa específica precisa gozar de salvação. E eu tenho aqui vários outros textos que tem muito mais, mas apenas alguns para fazer menção também que o ministério de Jesus compreende a necessidade do sofrimento. Lucas, ele identifica muito Jesus com os cumprimentos de promessas do Antigo Testamento, por exemplo, Isaías fazendo menção de Jesus como servo sofredor. E é interessante que nós vamos encontrar vários Lucas deixando muito claro a necessidade do sofrimento. Era necessário que Jesus sofresse. Era necessário que Jesus fosse, então, submetido a um julgamento falso, um julgamento arranjado, um julgamento mentiroso. Que ele, então, fosse rejeitado pelas autoridades, pelo próprio povo. Que ele fosse conduzido ao madeiro. Tudo aquilo estava no plano de Deus. E a gente vai identificar isso em várias passagens. Eu gostaria de ler rapidamente algumas delas, que deixam claro isso. Capítulo 9, verso 22. 9 e 22. 9 e 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. É necessário. Capítulo 17, verso 25. 17, verso 25. Eu quero que você compreenda essa dica de Lucas, fazendo referência ao propósito estabelecido com essa palavra é necessário, importa. 17, verso 25. Diz o texto: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Capítulo 24, verso 7. 24, verso 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Capítulo 24 ainda, verso 26.
24, verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Né? Não convinha, era necessário. Porventura, vocês não sabem que era necessário? Jesus mesmo dizendo para aqueles dois que estão ali no caminho de Emaús, né? Era necessário. Mais uma vez, no verso 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Importava, era necessário se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o verso 45 faz com que a gente entenda, né? E aí os discípulos fazem o quê? E lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nós podemos ler, queridos, as Escrituras, entendendo algumas dicas que o autor nos fornece. E uma nota muito especial sobre isso nós podemos encontrar, não só aqui em Lucas, mas em vários textos de Atos. Pedro, no seu sermão, no capítulo 2, no capítulo 3, capítulo 4 também, um pouquinho lá na frente, capítulo 17, o próprio apóstolo Paulo vai também entrar nesse sofrimento de Jesus, quando, por exemplo, Paulo ele é salvo e ele crê em Cristo. Jesus diz para ele: agora você vai saber o que é sofrer por meu nome. É necessário, Paulo, que você sofra pelo meu nome. Com isso, nós vamos entender Deus no centro da história, Deus dirigindo a história, de modo que não há qualquer confusão em relação a isso. Então, eu gostaria de destacar essa verdade de que Deus ele tem um plano, e esse plano ele é perceptível pela maneira em que Lucas ele vai direcionar a sua narrativa, nos trazendo essa percepção da expressão aqui, importa ou é necessário. Uma outra observação que eu gostaria de fazer dentro desse entendimento de propósito tem a ver com alguns acontecimentos. Pelo menos por 5 vezes nós vamos encontrar algumas afirmações do propósito de Deus, do propósito na história, Deus deixando muito claro. E algumas dessas vezes, queridos irmãos, há uma cooperação dos personagens, das pessoas envolvidas, mesmo que eles não saibam. Eles estão cumprindo o plano, o propósito de Deus. Se não, veja novamente alguns textos que eu gostaria, em segundo lugar, aqui, dentro deste propósito estabelecido, não só fazer menção da palavra é necessário, importa, mas agora notar com você mesmo a palavra propósito. Eu quero olhar com vocês 5 textos rapidinho. Ainda me acompanhe, por favor. Aí, Lucas capítulo 7, tem um acontecimento muito interessante no capítulo 7, quando nós vamos perceber referência a João Batista. Jesus fazendo referência e dando testemunho de que João Batista, de fato, é um mensageiro enviado por Deus. Ele vai deixar isso muito claro no verso 28, 7 e 28, que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, daqui a 2 semanas, sobre o preparador do caminho. Vamos falar sobre João Batista. E nós vamos explicar isso aqui. Mas o que eu quero apenas que você note é que o verso 29 diz que todo o povo ouviu. E ele menciona, e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus. Eles se submeteram ao batismo. E o verso 30 diz o quê? Mas os fariseus e os intérpretes da lei fizeram o quê? Rejeitaram. Quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por ele. A palavra aqui, desígnio, é a ideia de propósito. Propósito. O propósito estabelecido por Deus é que, exatamente nesse tempo específico,
Depois de 400 anos de silêncio, Deus não falava. Deus não falava, Deus estava em silêncio. A nação de Israel estava ali na expectativa do cumprimento messiânico e nada ocorre. Deus calado. De repente ele começa a falar pela boca de João, o batizador. E Deus tem um plano. João Batista é aquele que veio para preparar o caminho para Jesus Cristo. Ele é o preparador do caminho. E era muito necessário, então, que a sua mensagem sendo ouvida, a sua conclamação ao arrependimento. Note, esse chamado ao arrependimento era algo estranho. Inclusive, os fariseus e intérpretes da lei, eles não se incluem aqui. Por quê? Quem tem que se arrepender são os pecadores. Quem tem que se arrepender é quem não é judeu. Mas judeu ser batizado, e o sinal desse batismo é arrependimento, não, isso não é para nós. Mas deixa muito claro que o propósito de Deus na história da redenção é que aqueles deveriam ouvir e atender a mensagem de João o Batizador. O desígnio de Deus, o texto deixa claro que era exatamente que eles atendessem ao apelo do arrependimento e fossem batizados, esse sinal de identificação com esse novo caminho, com essa nova voz que agora está proclamando uma boa notícia e preparando exatamente tudo para aquele que viria, no caso, o Senhor Jesus Cristo. Muito interessante esse texto, aí a expressão claramente propósito, desígnio. Um outro texto que eu gostaria de ler aqui em Lucas, lá no capítulo 22. Capítulo 22, 22 e 22. Pensa num texto aqui um pouco complicado, mas vai ficar muito claro aqui algo que nós não podemos fugir. Se temos dificuldade de compreender, é outra coisa, mas está aqui. 22 e 22. O Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E o contexto aqui é a ceia. Judas faz parte dos 12, do grupo dos 12. Jesus, então, prepara um momento muito íntimo, muito ali secreto, com os seus discípulos. É a última ceia, ele está se despedindo, e ele aproveita aquele momento ali para acender o coração dos seus discípulos, antecipando o que vai acontecer na cruz, o meu corpo, esse cálice, apontando para a cruz, vai ser entregue por vós, vai ser dado por vós, o sangue vertido na cruz, a minha morte, para selar uma aliança eterna, nova aliança. E nesse contexto nós temos então a necessidade de um traidor. O traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. O propósito de Deus faz com que a gente entenda a necessidade da cruz. E alguns personagens estão aqui agindo e vão agir de uma forma muito notória, mesmo eles não sabendo, mas estão cumprindo o plano, o desígnio de Deus, o propósito de Deus. Agora, em Atos, eu queria mencionar 3 textos, mencionei 2 em Lucas, 3 textos aqui em Atos, só para você fechar esse entendimento e a gente vai caminhar para as implicações finais, tá bom? Atos, inicialmente, 2 e 23. É a pregação de Pedro, naquele dia de Pentecostes. 2 e 23. 22, Pedro diz: varões israelitas, atendei estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós,
como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Ok? Então nós temos aí, claramente, a afirmação de Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, dizendo a respeito de Jesus, o Nazareno, aprovado, porque ele foi ressuscitado, tudo o que ele fez, milagres, prodígios, sinais, Deus realizou por meio dele. Ele foi entregue porque Deus o entregou. Estava no plano de Deus, fazia parte do propósito de Deus, a entrega do seu filho, sendo ele crucificado, sendo ele morto pelas mãos de homens iníquos, por mãos de iníquos. E aí faz referência claramente ao propósito estabelecido de Deus. Capítulo 4, verso 28, ele faz menção de uma experiência muito interessante daquele grupo de discípulos ali no início da igreja, 4 e 28. Aquela oração, depois que Pedro e João foram soltos, eles procuraram os irmãos que estavam trancados dentro de uma casa e eles oraram, verso 24, né? Levantaram a voz. E nessa oração, no verso 28, ele diz: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E ele está fazendo referência a Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel. Todos eles agiram, mesmo inconscientes, para cumprir o propósito de Deus. Herodes, o rei, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, Lucas ele não vai fazer nenhuma questão em dizer que é o Deus da história, o Deus cheio de misericórdia, o Deus que fez promessas, que vai cumprir as suas promessas, ele está aqui deixando muito claro que tudo está amarrado ao seu propósito estabelecido. Tem capítulo 5, versos 38 e 39, que faz referência a essa mesma ideia de propósito. Tem capítulo 13, verso 36. Todos são textos importantes, queridos, que eu gostaria de fundamentar a existência de um plano divino, que os desdobramentos da história culminam com a salvação de um povo pecador, um povo rebelde, mas que está no alvo da graça de Deus redimi-los para ser dele por toda a eternidade. Eu quero que você não esqueça isso. E que você, ao pensar no grande Deus que temos, você possa lembrar que o grande Deus que nós temos, o Deus poderoso, ele é capaz de cumprir o seu plano. O Deus que nós temos e nós servimos é o Deus que tem um propósito e na história ele está trazendo o cumprimento deste propósito. Ele agiu por meio do seu Espírito, falando a Zacarias, falando a Maria, fazendo menção de que tanto João Batista, cheio do Espírito desde o ventre, Jesus sendo concebido também pelo poder do Altíssimo, no ventre de Maria. Então nós temos essa realização, meus queridos, de milagre, de um Deus totalmente poderoso. Aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Porque o poder de Deus é potente para trazer salvação. E trazer salvação aonde Ele quer. Trazer salvação como Ele quer. Trazer a salvação a partir, então, de uma substituição, de uma expiação, de um pagamento de um preço alto, e assim trazer o reino
e as bênçãos do reino oferecer a homens, convidando homens, mulheres, jovens e crianças a receberem. Jesus é aquele que trouxe o reino de Deus e hoje é ofertado à humanidade. Nós precisamos compreender isso. Eu gostaria de terminar aqui fazendo menção de 3 aplicações finais para a gente orar e voltar a cantar o hino Vencendo Vem Jesus, porque, de fato, o Deus poderoso tem um plano e o seu plano nunca será frustrado. Ele vai cumprir tudo o que ele disse. Eu gostaria de implicar 3 verdades para você levar para sua casa, para você considerar aí na sua casa, né? E pensar durante a semana. E a primeira implicação em saber que o Deus de missões tem um plano, esse plano está sendo esboçado de modo muito claro, com afirmações de que ele tem um propósito, que ele determinou todas as coisas, e os acontecimentos nesse cenário da história humana, Lucas faz questão de deixar claro aí, é necessário, 40 vezes é necessário, ele está no controle e algumas coisas eram necessárias acontecer para que o plano pudesse dar certo. E eu gostaria então de implicar, em primeiro lugar, que Deus está fazendo a sua vontade no mundo. Essa é a primeira verdade que eu gostaria que você refletisse. Deus está fazendo a sua vontade no mundo. Querido, você está muito pensando aí nessa questão do corona, não é? Muitas indagações, muitos questionamentos do propósito deste vírus e de tantos outros acontecimentos trágicos na nossa realidade humana. Mas nada disso pode nos confundir. Não importa o que acontecer, nem mesmo a morte. Nós não podemos esquecer de que Deus está no trono, Ele é o Deus da história, todos os acontecimentos estão amarrados ao seu controle, nada foge ao seu controle. Ele está fazendo tão somente a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus está fazendo cumprir a sua vontade. E, meus queridos irmãos, aquilo que aparentemente é um fracasso, aquilo que aparentemente pode ser uma derrota, nas mãos deste Deus poderoso, pode ser a maior vitória. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai ler o Evangelho, e Lucas vai propor falar do que Jesus fez e ensinou, quem Jesus era e o que ele fez, lembre-se, Jesus ele veio com uma missão muito clara, era necessário que ele morresse. O propósito de Deus no seu plano era a morte de Jesus. E aquilo que aparentava ser o fim do mundo, aquilo que aparentava ser a derrota, aquilo que a gente imagina que os demônios ficaram lá muito felizes, né? Festejando porque o plano de Deus não deu certo. Ei, foi um engano. O plano deu certo. Deus, meus queridos amigos e irmãos, Ele é tão poderoso, acima de Satanás, acima das circunstâncias que a gente pode denominá-la como acaso, acima do seu pecado, acima do meu pecado, acima dos pecados de toda a humanidade. Deus é poderoso acima de tudo isso. E aquilo que pode parecer ser uma derrota, ser uma frustração, ser um caos, Deus é capaz de reverter isso para o nosso bem. Deus é capaz de reverter isso para o nosso aproveitamento. Deus é capaz de converter isso para uma maior vitória na nossa vida. Porque o Deus de missões é o Deus que tem propósito específico e o seu plano e a sua vontade está sendo exercida o tempo todo neste mundo que é dele. Não esqueça disso. Então, sonda o seu coração, sonda as suas frustrações, as suas dores, até mesmo a doença, a morte de um ente querido, um acontecimento trágico. Tudo isso não está solto no plano de Deus. Deus está vendo, Deus está olhando, e Ele é poderoso para converter tudo isso para a sua glória, para o seu bem-estar,
para o progresso do evangelho nesse mundo aqui. Lembre-se disso. Uma segunda implicação é que a mente de Jesus estava no plano de Deus, do Pai. A mente de Jesus estava na salvação da humanidade, estava na salvação dos homens. Ele veio para buscar e salvar o perdido. A mente de Jesus estava focada no plano de Deus. Querido, onde é que está focada a sua mente? No seu plano? No seu plano pessoal? Onde é que está focada a sua mente? Jesus, como nosso exemplo, nos ensina que a mente dele está focada no Pai. Mesmo lá no final da história, quando ele ora, naquele jardim do Getsêmani, antevendo a sua agonia na cruz, ele pede: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E ele dá sinais de uma luta interna, de uma agonia que ele está passando, como humano que ele era e como nós também somos frágeis aqui. Mas ele termina dizendo: seja feita a tua vontade. Jesus estava comprometido com a vontade de Deus. Jesus estava focado no plano de Deus. Tem muita gente hoje fracassando na vida cristã, porque a sua mente está focada em outros planos que não o plano de Deus. Querido, mesmo que algumas das nossas opções de vida, de ações para a vida, sejam agradáveis, atraentes, sejam boas, isso não quer dizer que nós vamos optar por elas em detrimento do plano de Deus. É muito fácil decidir entre o excelente e o bom. Ou, deixa eu melhor dizer, o excelente e o ruim. É muito fácil. Agora, fazer essa distinção de escolha entre alguns planos que podem ser até bons, mas de fato o plano de Deus, o plano excelente de Deus é a nossa maior luta. Nós temos que, nesse contexto, com muita sabedoria, distinguir aquilo que pode ser até viável, aquilo que pode ser até legítimo, mas não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus. Portanto, à luz do entendimento que Deus tem um plano, lembre-se, você precisa, como Jesus, ter uma mente focada no plano. Então, um exemplo muito prático aqui para a sua vida de oração. Muita gente doente, muita gente morrendo, muita gente em agonia, e a gente fica focando na saúde, nas necessidades físicas. Legal, nós queremos ver as pessoas curadas fisicamente. Mas você tem orado pela cura espiritual? Lembre-se, o grande desejo de Deus é salvar você dos seus pecados. O grande desejo de Deus e o plano em Cristo é, com a morte do Filho dele, resolver o seu problema legal. Os seus pecados te condenam. Condenam-te eternamente. Jesus veio para resolver exatamente isso, livrar você dos seus pecados, da sua natureza caída, da punição eterna, das amarras de Satanás, de um coração que não goza paz, de uma mente, de uma consciência perturbada. Ele veio para te dar vida eterna, uma vida que não se encerra com a morte aqui. Mais do que cura física, mais do que livre da morte física, lembre-se, o foco do plano de Deus é trazer para você vida eterna. Vida eterna. E por fim, a nossa parte neste plano. A nossa parte nesse plano, meus queridos irmãos, importa que algumas necessidades, como o texto vai dizer, importa, é necessário. Pega essa palavra para você e entenda que é necessário que a gente faça alguma coisa. Não para ser justificado diante de Deus. A necessidade aqui de cumprir a vontade de Deus, não para sermos aceitos e salvos pela nossa justiça, mas porque entendemos o plano de Deus, nós nos juntamos a Ele e fazemos
a sua vontade. Lembra de Jesus? O foco, a mente no plano. Já que eu sei que tem um plano, eu vou me unir e eu vou cumprir com as minhas responsabilidades. A nossa parte no serviço, na missão, queridos irmãos, não é opcional. Não é opcional. Não é opcional. Você, querido irmão, precisa fazer o que ninguém vai fazer por você. Você é o protagonista da sua sobrevivência, vamos dizer assim, espiritual. Ninguém vai poder ler a Bíblia por você. Ninguém vai orar por você. Ninguém vai ter uma disciplina de vida piedosa por você. É você que tem que fazer. É você que tem que orar. É você que tem que ler as Escrituras. É você que tem que ter disciplina de comunhão com o povo de Deus, de congregar. Disciplina de fazer discípulo, de evangelizar, de proclamar. É você. Eu não posso fazer por você. Você não pode fazer por mim. Você não me representa. E nem eu posso te representar. Os irmãos que estão aqui não podem te representar. Você precisa cumprir a sua parte nessa obra, nesse serviço. Oração, obediência, o que falar, todo esse comportamento digno de um seguidor de Jesus precisa fazer parte da sua resposta. E eu quero então terminar aqui deixando esse grande desafio. Querido irmão da Igreja Batista Esperança, Deus tem um plano, porque Ele tem uma missão. Esse plano esboçado na história, 2000 anos atrás, nos alcançou, nós agora compreendemos, e nós precisamos, nesses dias, exatamente cumprir a nossa responsabilidade e fazer a nossa parte. Nós não podemos nos negar, nem furtar a nós mesmos, né? De tão rico privilégio, de fazermos parte do plano de Deus. Do plano de Deus. Que de nós saia louvores, que de nós saia um comportamento digno, que de nós saia alegria contagiosa, para que possamos assim, exatamente experimentar do plano de Deus. Que Deus te abençoe e que você, por mais essa semana e por mais dias, até que o plano seja concluído, a plenitude desse plano chegue. Vamos viver assim. Queridos irmãos, nós temos um Deus todo-poderoso, comprometido com uma missão, e Ele já deixa claro que Ele tem um plano. Nós vamos, a partir das próximas semanas, destrinchar melhor esse plano. Nós vamos pensar como é que esse plano desenrolou, a partir de João Batista, do Espírito Santo, Jesus Cristo, a caminhada de Jesus para Jerusalém, sacrifício, sofrimento, morte, oração, abnegação, muita coisa nós vamos estudar e vamos aprender. Que Deus te abençoe. Eu quero conduzir você para o final desse tempo. Nós vamos cantar o hino, a última estrofe e o coro do hino, exatamente quando ele diz: vencido tem Jesus. Vamos cantar a última estrofe e o coro, e assim a gente vai terminar com uma palavra de oração. Queremos deixar aqui que a boa graça do Senhor nos conduza em segurança, sempre focados neste plano que Deus está comprometido. O Deus que conduz a história, Ele tem um plano de conduzir homens à salvação. Se você foi um alcançado, lembre-se que a bênção precisa alcançar também outros. Alegre-se por este plano já ter tocado a sua vida. Faça com que também essa mesma alegria ela alcance outros também. Vamos cantar a última estrofe, o coro, e a gente vai finalizar com uma oração. E por fim entronizado, as nações
de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz não ficará. E os remidos triunfantes em fogo de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Bem-vindo vem Jesus. Nós queremos agradecer porque podemos mais uma vez ser orientado, ensinado, encorajado a respeito de que Jesus Cristo, teu Filho amado, ele continua vencendo. O seu plano é vitorioso. E obrigado, Deus, porque ele é tão certo, ele é tão vitorioso, conforme essa última estrofe diz que nós já estamos lá, glorificados, remidos, estarão diante do trono, e nós vamos dizer, todos juntos, nações, povos, línguas representadas ali, naquele dia, estarão para dizer que o Senhor de fato é vitorioso. O teu plano é de vitória. Vitória sobre o mal, vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás, vitória sobre a morte. Possamos, ó Deus, nos alegrar por isso. Tua vontade continua sendo feita. Ajude-nos a perceber o teu propósito. Ajude-nos a ter uma mente focada no teu plano. E ajude-nos, Senhor, a exercer a nossa parte neste plano. Que possamos, como servos obedientes, exatamente fazer valer a obediência, fazer valer a tua palavra, o teu evangelho em nós. Senhor Deus, nos abençoa. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana.